tá fazendo aquilo que ele foi contratado para fazer mesmo, reserva ali imediato para jogar, seja como um meia, né, de criação, ou muitas das vezes entrando para ser um volante ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Lembrando que ele teve uma ótima passagem pelo Paysandu, mais um que eu vejo também que o Paysandu poderia ter renovado o contrato, e se fosse para sair apenas com uma boa venda, disputou aí 2021 e 2022, no total 50 jogos, 6 gols e 3 assistências, foi para o Ituano, ajudou a equipe no ano passado também, onde somou 37 jogos, 6 gols e 2 passes, mesmo naquela temporada terrível, né, pelo Ituano. Ele foi um dos poucos que se salvaram, especialmente na reta final, né, da Série B, até ser contratado pelo Mirassol, onde, lembrando, está emprestado pelo próprio Ituano, né, então não é uma negociação fácil, quem sabe para o ano que vem, até porque no Mirassol, independente do que aconteça, né, se o Mirassol ficar na Série A, que eu tenho certeza que deve ser o que vai acontecer, eu acho que ele vai acabar perdendo espaço, né, com a chegada de mais reforços e tudo mais. Então acho que poderia sim ser um nome viável, mas para o ano que vem. Só antes de falarmos aqui dos outros jogadores, aproveite para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art of Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 70 mil inscritos, combinado? Então, se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, deixe seu like, que certamente nos ajuda bastante. Só lembrando que assim que chegarmos nos 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do seu clube do coração, combinado? Vamos falar de mais um aqui, né? Só antes, eu quero deixar essa matéria aqui, ó. Papão monitora mercado enquanto não resolve transfer ban. Notícia aqui do Diário do Pará, o Nildo Lima, muito obrigado dele aqui, que trouxe essa matéria. Então, assim, tanto o Frontini, né, e o analista de desempenho, Cauê Azevedo, tem falado sobre a movimentação do mercado, mesmo não podendo contratar. Ele falou aqui, ó, a gente vem fazendo pesquisa de mercado, é um trabalho diário nosso, meu e do Frontini. A gente conversa muito e troca muito figurinha. Todos os dias monitoramos os atletas, as competições, para que a gente possa estar sempre ligado às oportunidades que o mercado vai nos oferecer. A gente olha todas as posições e existem algumas situações que fogem muitas das vezes, né, do nosso alcance. Como por exemplo agora do Matheus Vargas, então é preciso estar atento a todas as posições, não pode deixar baixar o ritmo, né, pois os imprevistos sempre ocorrem. Então, vai lembrar que o Paysandu nessa janela ainda não contratou ninguém. O Curitiba e o Paysandu, muito por cenários diferentes, né? O Curitiba já está com o time azeitado e tudo mais, o Paysandu, por conta desse transfer ban, de um valor próximo da casa de 990 mil reais, né? Pelo lateral esquerdo Keffel, com o Torrense lá do futebol português. Então, desse valor, um valor de 479 mil reais foram pagas, mas falta o restante, né? Então, um pouco mais de 450 mil reais também, que vai até o prazo da janela até o dia 2 de setembro. Essa janela pelo menos vai ficar um tempo maior aberta. A questão não tem ainda uma data exata de quando que o Paysandu vai quitar essa dívida. Vai ser agora no início dessa semana, né, do próximo dia 8, dia 9. Não temos ainda essa certeza. Ou, por exemplo, se vai deixar próximo realmente do fim, esse jogador já vai ser contratado, já vai estar terminando, e aí o Paysandu vai conseguir esse dinheiro, que é um valor baixo, né? Realmente, para ficar com o transfer ban, é uma situação que eu acho que o Paysandu não poderia estar passando. E ainda foi uma contratação que não deu certo, tudo mais, enfim, às vezes acontece, mas o clube está certo, né, o futebol lá do futebol português, de cobrar aquilo que havia sido acordado. E de qualquer forma, pelo menos é um valor baixo, não é 6 milhões de reais, 7, que aí ficaria uma situação bem mais complicada, né, se você pensar em para pagar e ainda haver contratações. E como ele fala, né, que olha para todas as posições, eu diria que a tendência é que chegasse de 3, no mínimo, reforços até 5, né? Eu acho que o mais provável é próximo disso, viu? No máximo 3 contratações, pelo menos no meu ponto de vista. Mas Série B vocês sabem como é, né? Vai surgindo oportunidades, reta final de Série C também, que poderia ter algumas oportunidades, como por exemplo aqui o Rodolfo, que seria uma opção de ponta esquerda ou centroavante, que está jogando pelo São Bernardo, né? Nessa atual temporada. A equipe vai classificar para a próxima fase, porém é uma competição que termina mais cedo, então dependendo, até a própria CBF faz uma janela extra ali e tudo mais. 23 jogos nesse ano, 5 gols marcados. Ano passado também estava no Novo Horizontino, com altos e baixos, mas foi responsável pelaquela boa campanha da equipe, né, que não subiu na última rodada. 36 jogos, 7 gols e 2 assistências. Já havia conseguido acessos também pelo América Mineiro, Cuiabá e pelo Cruzeiro, né? Então é um jogador que conhece muito bem a competição, a Série B. Eu lembro que o primeiro ano de destaque dele mesmo foi no Boa Esporte, em 2017. Naquela ocasião, 40 jogos, 11 gols e 4 passes. É um nome que eu acho interessante. Sinceramente, não ficaria surpreso de ver o Rodolfo em Belém, seja no Paysandu, no Remo. Acho que é um jogador que tem características
para ambas as equipes, né? Não sei se nessa atual temporada, porque igual eu falei, tem contrato com o São Bernardo, que pode ser que chegue até a final da Série C, e aí já estamos falando de outubro, né? Mais de um mês que já havia se encerrado a janela de transferências, né? Então pode deixar sua opinião sobre o Rodolfo aqui nos comentários. Mais um também, eu até já tinha comentado sobre ele, é o Rodriguinho do Cruzeiro, né? Não é aquele ex-Bahia, Corinthians e tudo mais, é o Rodriguinho ex-América Mineiro, que nesse ano só soma 8 partidas. Seria uma opção tanto para a ponta esquerda quanto para um meia de criação. Nesse ano pelo Cruzeiro ele não conseguiu jogar, foram apenas 8 jogos, né? 5 deles na Sul-Americana, então dá para ver aí que ele não é relacionado desde o dia 12 de junho, antes da parada da Copa do Mundo. Então não vejo ele sendo realmente aproveitado pelo técnico Leonardo Jardim, e tem experiência já na Série B, né? Não é um jogador que surgiu agora na base e tal, e não teve experiência, não é bem assim. Então, se a gente analisa os números dele pelo América Mineiro no ano passado, na Série B, 16 jogos, 4 gols e 2 assistências, 6 participações em gols em 16 jogos, não são números, meu Deus, que absurdo, mas ainda assim muito bom para um ponta, né? Ponta esquerda, até que está numa média boa. Tá aqui o mapa de movimentação dele na temporada passada, ó, como um ponta esquerda, muito mais aqui por esse setor. Já pelo Cruzeiro, se a gente analisa, por exemplo, na Sul-Americana, né, que ele mais jogou tanto pelo meio quanto pelo lado direito, ó, ponta direita aqui, por exemplo, e tá aqui a Sul-Americana também, que ele jogou pelo América Mineiro, com muito mais como um ponta também em 2023. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também sobre o Rodriguinho, o que você tem a dizer. Lembrando que pelo América, mesmo quando ele estava ali com 20 anos, né, 21, quando encerrou o vínculo dele com o clube mineiro, foram no total mais de 75 jogos disputados, com 7 gols e 9 assistências. Pelo menos já conhece também a Série B. Mais um também para esse setor de meio de campo, né, seria o Matheus Barbosa, que está no Botafogo de São Paulo e não tem sido aproveitado, né? Tudo bem, ele teve uma lesão, voltou recentemente, né, dessa sua lesão, mas só foi relacionado aí para 2 partidas, ficando no banco de reservas. Então, um jogador que tem 30 anos, é muito mais um meia central, tá, do que de criação. Terminou o ano passado bem pelo Botafogo, foi titular absoluto, 31 jogos, 1 gol e 2 assistências. Anteriormente também teve uma boa passagem pelo Guarani em 2023, passagem rápida pelo Vasco, não muito boa, assim também como foi pelo Atlético Goianiense. Ele começa a se destacar em 2020 pelo Cuiabá, 2021 até chega, né, a jogar no Cruzeiro, foram 27 jogos e 7 gols marcados naquela ocasião, emprestado pelo Avaí. Então é um jogador bem experiente, eu sinceramente acho uma ótima opção para o meio de campo, né, até porque ele já está recuperado de lesão, já jogou a Série B, ó, pelo Botafogo de São Paulo no ano passado, Guarani 2022 pelo Vasco, né, conseguiu acesso também, 2021 pelo Cruzeiro, tem uma passagem razoável, e também pelo Avaí em 2018 e 2019. Pode deixar sua opinião aqui também, eu acho uma das boas opções que está no mercado, não muito chamativo, né, meu Deus, viveram uma boa fase, diferentemente do José Aldo, que custaria bem mais caro, e que esse, no caso, estaria pelo menos à disposição, né, um pouco mais fácil. Indo aqui para mais um ponta também, eu acho que o bom reserva não seria o cara para chegar e resolver os problemas, é o Vitor Leque, 24 anos, que está no Rio Branco do Espírito Santo. Ele jogou a primeira fase da temporada pelo Botafogo da Paraíba e agora está na equipe na Série D do Campeonato Brasileiro, onde até aqui tem sido um dos destaques do time, 14 jogos na Série D com 2 gols marcados, né? Então seria uma opção aí para chegar e ser um bom reserva, talvez? Eu diria que sim, até porque ele surge muito bem na base do Atlético Goianiense, e aí joga no profissional em 2020, para você ter uma noção, com 19 anos, né, naquela ocasião, pelo Atlético Goianiense, foi bem no total naquela temporada, muito mais no início do ano, né, em 2020 aí, ó, pelo Atlético, 16 jogos, 3 gols, foi emprestado aí, então para o Cruzeiro, onde comprou ele em definitivo, depois de uma boa reta final da Série B de 2021, 10 jogos, 2 gols e 3 assistências. Aí o Cruzeiro compra ele, se não tiver enganado, foi aqui, ó, um empréstimo de quase 500 mil e mais uma compra, acho que ficou uns 1 milhão e pouco de reais. Tanto que depois da boa fase dele pelo Cruzeiro, tinha alguns times do Oriente Médio e aqui do próprio